a igreja de Pérgamo. Era a igreja do Império Romano. Era repleta de ídolos pagãos e até homens viravam deuses, como era o culto ao imperador. A cidade foi capital do Império Romano e na igreja tinha o templo de Zeus. Perseguiram e mataram os apóstolos de Jesus Cristo, inclusive o próprio Jesus. No ano 325, o imperador romano Constantino, que era pagão, aceitou, entre aspas, o cristianismo como religião. E a partir daí surgiu o cristianismo romano. Então foi-se o Império Romano e veio a Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde, essa igreja ou religião assumiria também o poder, o reinado, cujo rei era o Papa, depois confirmado com o Tratado de Latrano. Então, o que antes era a Igreja de Pérgamo, hoje é a Igreja Católica Apostólica Romana. Terceira carta, a Igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O trono de Satanás era na cidade de Pérgamo, capital do Império Opressor, do Império Romano. Lucas capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Como vemos agora em Lucas, hoje o trono de Satanás está no Vaticano e podemos ver na foto. Antipas era a testemunha de Jesus que expulsava demônios em Pérgamo e evangelizava. Porém, estes demônios em sonhos se queixavam de Antipas aos líderes do Império Romano, que mandaram executá-lo. E Antipas foi queimado vivo dentro de um touro de bronze que foi aquecido, dando uma morte cruel a Antipas, que morreu orando, no ano 92 depois de Cristo. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Apesar dos fatos, Jesus observa aqui as pessoas da antiga igreja de Pérgamo que mantinham a fé em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Basicamente, a doutrina de Balaão dizia: se não podes com eles, une-se a eles. E isto é o que fazem os padres católicos, pois este, acreditando no deus sol pagão Mitra, cujo aniversário é dia 25 de dezembro, que não é Jesus Cristo, fazem o parecer como se fosse Jesus, e junto com uma multidão de imagens se prostituem espiritualmente e ainda se incentivando a outros a se prostituírem, comendo aquela hóstia ao deus pagão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Assim fez também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Exatamente, da mesma forma que os padres enganam os católicos, temos também os nicolaítas, seguidores de Nicolau Maquiavel, e falsamente conhecidos como jesuítas, de cujas obras Jesus aborrece. Os nicolaítas são uma sociedade secreta fundada em 1540 por Inácio Loyola, antes conhecido como os Cavaleiros Templários, cujo objetivo é o poder aliado com a religião. Foram inspirados por Nicolau Maquiavel, que escreveu seu livro em 1516, O Príncipe, e através do seu conhecimento dos confrontos ao longo da história, ensinava como deveria se comportar um príncipe ou governante para ter êxito e exercer e sustentar seu poder. Seu objetivo era a unificação da Itália. Os nicolaítas, ou falsos jesuítas, têm o seguinte lema: os fins justificam os meios, que é próprio de Nicolau Maquiavel. Mas se você quiser saber mais, pesquise sobre as secretas instruções dos jesuítas no Confidencial Católico e verá claramente que os falsos jesuítas são verdadeiramente nicolaítas.
Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Este versículo é de fácil entendimento. Jesus pede aos católicos arrependimento e conversão do erro, e batalhará contra os líderes da Igreja Católica e quem permanecer no erro. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre.